Irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre as coisas que têm acontecido, sabe, no mundo, numa visão macro, sabe, de uma compreensão de uma série de conceitos que é necessários, sabe, para as pessoas entenderem em consciência objetiva, sabe, em trazer na realidade, entende? Essa compreensão de certos conceitos. Essa semana aqui no mundo aconteceu muitas coisas, sabe? E foi necessário mesmo entender em macro o que tem acontecido para justamente passar para toda a hierarquia de consciência evolutiva do universo, a família Una, tudo que tem acontecido, sabe? E apesar dessa ordem já ter sido emanada e muitas pessoas já terem pego essa visão, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nos últimos estudos dessas semanas, nas produções que eu tenho feito com relação à própria iniciação, os aforismos da Ciência Una, enfim, os trabalhos que tenho feito aqui em casa, eu pensei em justamente passar essa compreensão para vocês, que é justamente a ideia de que a maior violência do fascismo, do Estado ímpio burguês, que é apenas um gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a própria burguesia, os bancos, os esquizorrentistas, os desgovernantes, os latifundiários, enfim, todos aqueles que vestem a farda do próprio sistema ímpio capitalista, da antidemocracia representativa, a falácia constitucional aqui no país, etc. A própria compreensão do capitalismo, a ditadura de Mamon, o capital, entende? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Mas a maioria, e é justamente esse pensamento que me veio para falar hoje no vídeo de hoje. A maior violência fascista da própria ditadura de Mamon é a imposição do consenso, entende? A imposição da antidemocracia representativa como conceito de democracia, entende? A imposição de toda a mentira, a falácia constitucional que nega a palavra do Cristo, logo a palavra de Deus, e não compreende realmente que ninguém pode ter dois senhores, entende? Sabe? E isso a torna uma falácia, sabe? Mas a imposição disso como verdade, como algo que em sua forma existe em virtude, é uma mentira, sabe? É a não compreensão da própria virtude, entende? É engraçado. Nas últimas semanas, eu pensei justamente nisso. Eu escrevi algo em uns meus cadernos muito antigos que eu chamei de fórmula da virtude. A virtude é a vontade una, ou seja, a vontade tua, do seu ego, junto com a própria essência, o Pai, dentro de ti, mais a própria consciência, a própria verdade em consciência objetiva, entende? É a aplicação da compreensão da verdade, ou seja, da palavra de Deus dentro de ti, aplicada justamente com a sua própria vontade. Isso é a compreensão da virtude. Entende? E não existe isso na antidemocracia representativa. Não existe isso na falácia constitucional. Não existe isso no próprio sistema ímpio capitalista, a ditadura de Mamon. Enfim, justamente essa imposição das falácias, das mentiras, e essas mentiras distorcem os próprios conceitos das palavras em si, como a própria democracia, justamente a maior violência do próprio Estado fascista, entende? A compreensão do fascismo, eu já falei vários vídeos aqui, sabe? É uma compreensão muito fácil, sabe? O próprio fácil, que é o símbolo do fascismo, tem as suas varas, que simboliza justamente o poder sobre a punição ao cidadão, o poder da própria egrégora que forma a posição fascista, como, por exemplo, o Estado ímpio burguês, a falácia constitucional, a antidemocracia representativa, ou qualquer forma da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Os esquizorrentistas, os banqueiros, os latifundiários, os desgovernantes, todos aqueles que vestem a farda do próprio sistema ímpio capitalista, que sujam a sua veste, ou seja, sujam a sua alma
com a sombra do próprio genocídio, entende? Com a sujeira, a lama do genocídio, entende? Por isso que que justamente só tem como se limpar realmente essa vestidura, só tem como realmente se curar da sujeira de sua alma, justamente através do sangue de Cristo, ou seja, através da própria verdade, entende? Ou seja, lutando contra a própria mentira, a antidemocracia representativa. Mas essa imposição não é só através, não é só uma violência, entende? Ela é uma construção histórica. Então, para isso, eu pensei em fazer o programa de hoje. Sobre essa construção histórica, que é a própria mentira da imposição fascista da mentira, entende? Da imposição fascista de que há uma democracia na antidemocracia representativa. Na imposição fascista de que o próprio Estado pode ter o poder de punição sobre o cidadão e, pior, o poder sobre a vida e a morte do cidadão. É essa a maior característica do fascismo. Esses dois pilares, entende? O fácil é formado justamente pelas varas, que são representações desse poder de punição, e sobre o machado, que é justamente a ilusão desse poder sobre a vida e a morte do cidadão. A tanatopolítica que vivemos aqui no país, entende? E para isso, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós vivemos em um país onde qualquer guarda que veste a própria camisa do sistema ímpio capitalista se acha no direito de matar, entende? De julgar, de prender, entende? Através justamente de uma mentira, sabe? Através justamente da negação da palavra do Cristo, sabe? É a impiosidade se mostrando ímpia até em sua própria compreensão de ser, sabe? Essas pessoas realmente acham que podem fazer isso, sabe? E que o próprio Estado, que é que é justamente a forma de gerenciamento dos roubos e dos homicídios, do genocídio, dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas que são os esquizorrentistas, os desgovernantes, os latifundiários, os banqueiros, os guardas de rua, enfim, todas as formas e manifestações justamente dessa falácia constitucional, sabe? Da antidemocracia representativa. Então, nessa compreensão, é necessário entender o que é a acumulação primitiva, que é justamente esse roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas perpetuado por gerações, e esse roubo regado pelo próprio sangue e suor do povo, que é dominado e roubado, sabe? Para passar essa terra de pai para filho, ou passar essa terra não, né? Para passar a ilusão de propriedade privada de pai para filho e manter o próprio genocídio do povo, entende? E é isso que a falácia constitucional mantém, essa acumulação primitiva. Mas como se dá a acumulação primitiva? A acumulação primitiva é essa compreensão dos roubos da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Por exemplo, aqui no Brasil, os portugueses que encontraram a terra, realmente a terra sempre esteve aqui, sabe? O fato deles encontrarem não serve de registro de nada, é apenas um registro do próprio genocídio do que geraram, mas ao adentrar ao que é o país, se impõe através, justamente tendo como base a própria distorção da palavra de Deus, dizendo que através da própria palavra de Deus eles têm um direito sobre a terra, sabe? E como isso aconteceu? Isso aconteceu com um paradigma que é muito importante a gente estudar, que gerou o próprio Brasil como colônia de exploração, sabe? Esse paradigma é o chamado paradigma da Pax Romana. Vou ler aqui diretamente dos meus estudos. O paradigma da Pax Romana que constituiu o próprio Brasil, sabe? Por trás do oculto, ou seja, da guerra híbrida, está a reprodução do paradigma da Pax Romana, definida explicitamente pela bula
intercetera do Papa Alexandre Borgia, que define a priori que a Terra, ou seja, a América, pertence, entre aspas, pertence a esse ou aquele, porque meu poder me permite definir isso. O Papa Alexandre Borgia dividiu as Américas entre a Espanha e Portugal, entende? Ou seja, isso é uma ocupação, entende? Através da palavra ímpia de Alexandre Borgia, ele dá o direito ao português e ao espanhol de tomarem a terra dos índios e chacinarem os índios, e genocidarem os índios, entende? E tornar essa acumulação primitiva, roubar a terra e manter o país como o Brasil hoje em dia como colônia, justamente, dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Formado nessa época por Alexandre Borges, os portugueses e os espanhóis, entende? Essa ocupação que não tem lugar numa retórica do processo de globalização. Logo, ela é oculta, híbrida, entende? Mas precisa estar manipulando de maneira que seja efetiva. Ou seja, ela é anti-iluminista, antiética, do ponto de vista dos ideais da ciência, logo despótica. Essa é a visão, justamente do paradigma da Pax Romana. É muito interessante de pensar nisso, justamente porque essa é a base da própria compreensão de guerra híbrida, entende? A professora Eda Tassara define a própria guerra híbrida como o uso maligno do conhecimento. A guerra híbrida que não tem local e que não se sabe quem é o oponente, mas se sabe, sente qual é a estratégia. Então é uma ordem oculta. Ela mistura composições e gera monstruosidades. Por isso a ideia de híbrida, justamente para denotar a ideia das quimeras gregas, ou dos bichos que são formados por exemplo, o Minotauro, que é formado pelo homem e por um touro, entende? É justamente esse conceito de híbrido, entende? Que se aplica ao próprio conceito de guerra híbrida. É uma guerra sem oponentes, mas que não deixa de ter sem locus, ou seja, é uma guerra sem oponentes, entre aspas, mas que não deixa de ter oponentes. Ela é sem locus, ou seja, sem lugar, portanto é uma ordem oculta, porque não se explicita. Sem locus, no caso, um locus visto, vigente tangencialmente, visto em compreensão fora da consciência objetiva, entende? Nessa compreensão, justamente, que o paradigma da Pax Romana foi a base dessa compreensão da guerra híbrida, ela é reformulada de tempos em tempos. Por exemplo, o nazismo negava a possibilidade do outro, com isso congregava grandes multidões. Seu grande interesse era a aplicação de outra ordem de Estado, onde haveria novas formas de organização das riquezas. Ou seja, é uma contra-revolução, sabe? É uma contra-revolução como foi a contra-revolução russa, como foi a contra-revolução chinesa, entende? É a compreensão justamente do domínio, da tentativa de domínio, através de um movimento que se aparenta ser revolucionário para contra-revolucionar, para impor mais capitalismo, entende? Nessa compreensão do próprio nazismo, a gente pode falar, por exemplo, sobre essa compreensão da guerra híbrida e da aplicação desse paradigma de domínio, que é a Pax Romana, que é justamente essa ideia de que do homem poder ter a autoridade de se dizer dono de algo, porque assim ele pode, entende? Através da força impor o seu domínio sobre o lugar. E justamente negando a palavra de Deus. Pois Deus define no próprio Êxodo 19:5 que a própria
que toda a terra é do próprio pai. E só através do pai é que temos direito à própria terra, entende? Logo, toda a propriedade privada é um roubo, sabe? Um roubo da própria essência. Um roubo da própria unidade que todos somos, entende? Porque gera morte, gera genocídio e não tem autoridade da essência, ou seja, da própria verdade para se impor, sabe? E é justamente esse paradigma que se deve ser entendido, sabe? Porque, como eu digo, todo paradigma canalha, como é o paradigma da Pax Romana, como é o indivíduo que impõe o domínio sobre outros, é um canalha, entende? E quanto mais mostramos a verdade para o canalha, mais esse paradigma se mostra justamente um louco, sabe? Louco não necessariamente, não na compreensão de louco, mas de tolo, entende? Na compreensão de que quanto mais a verdade se mostra para esse indivíduo que se quer impor através da força, impor o domínio sobre outro, mais ele se mostra tolo diante da sociedade, o que faz justamente essa força e domínio dele se desaparecer, entende? E é através da verdade que a gente destrói o fascista, sabe? Assim como todo e qualquer ímpio, através da verdade, geramos na cabeça de todos eles a dedução lógica que gera justamente a própria verdade, entende? Ao fintar-se com a verdade, o ímpio, o fascista, ele se mostra não só um tolo, mas perde a sua credibilidade, o seu domínio e a sua própria força, entende? Então é necessário que se estude isso, para justamente acabar com o próprio fascismo. E é parte de todo o processo de destruição do próprio fascismo, que é uma maquiagem do próprio sistema ímpio capitalista, assim como o próprio neoliberalismo, sabe? Nessa compreensão, eu gostaria de falar um pouco sobre a Revolução Bolchevique, a Contra-Revolução Bolchevique. Pós a Contra-Revolução Bolchevique, surge o caráter etéreo da guerra. Ela passa a entrar no campo das ideias, logo tem que operar convicções e convencer, e para convencer institucionalmente ou cientificamente, ela consegue estabelecer discursos, as retóricas, que permite a propaganda. O que é essa propaganda? A propaganda é justamente o mostrar a alternativa como a alternativa, a única existente, entende? Esse tanto o princípio, quanto a meta, quanto a próprio porquê da existência da propaganda, entende? Impor a alternativa como a única alternativa. Não uma não uma alternativa qualquer, sabe? Mas uma alternativa única como existente. Impor uma realidade, entende? Qualquer ação que faça isso, do ponto de vista da psicologia social, é uma ação de propaganda, sabe? E justamente sobre isso que eu gostaria de falar. A política ambiental passou a ser o centro da guerra híbrida, porque no bojo da Big Science, justamente sobre isso. Qual é a diferença entre o ambientalismo e o que é a ecologia? Eu vou falar mais sobre isso nessa semana. Pretendo fazer um estudo sobre isso para aprofundar justamente em um vídeo. Mas a diferença entre a ecologia e o ambientalismo é justamente que a ecologia tem como fim a harmonia do homem com a natureza. E o ambientalismo tem como fim a adequação da natureza e do homem ao próprio meio de produção capitalista, entende? Ou seja, a adequação da natureza e do homem à destruição, entende? E é esses conceitos como esse, como o conceito de ambientalismo, que se deve lutar contra, sabe? Eu vou focar mais à frente sobre isso, justamente nessa compreensão. Mas por que é importante compreender o que é a ecologia, sabe?
Nessa compreensão da ecologia, vou falar mais no próximo vídeo, mas gostaria de focar justamente nisso hoje. A ecologia é uma forma de controle justamente àqueles que se dizem, ou que se dizem aplicar o conceito como de guerra híbrida, que se tenta controlar a própria população, como se isso realmente acontecesse, pois o controle é somente da própria essência, a verdade dentro de todos nós. Justamente essa tentativa de impor conceitos falaciosos, como é o da guerra híbrida, apenas gera justamente o seu próprio fim como conceito, entende? Porque a própria mentira, ela é destruída por ela mesma, entende? A verdade, que é a própria realidade, ela destrói a mentira através da dedução lógica a todo momento, entende? E justamente nessa compreensão que a gente chega a uma conclusão óbvia. A una, que é a própria razão do existir, que é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, a verdade, é a abertura do conhecimento, ou seja, o esclarecimento, que implica na compreensão de como se dá o domínio do Pai, a própria essência, a verdade, em termos de mentes e corações. E essa é a única saída para justamente toda ilusão, entende? A una, a compreensão da própria essência, a verdade, e de como a própria verdade é o resultado e é o próprio movimento único de todo o universo, o emanar, criar forma e materializar a própria essência, entende? Hoje eu fico por aqui, peço para que você se inscreva no canal, a gente tem um Pix logo aqui embaixo, ajuda muito se vocês quiserem ajudar e depositar alguma quantia no Pix da gente, a gente tem logo aqui embaixo o e-mail do Pix e até mais.